Mas o principal que a gente atua na hipnose é o lobo límbico, né? Que fica mais ao centro do cérebro, né? Então a gente tem aqui algumas regiões como o tálamo, né? O giro cingulado, o hipocampo, o corpo mamilar, e tudo isso aqui está no centro do cérebro, que é o lobo límbico, que é um lobo mais emocional, ou seja, onde estão nossos registros de memórias emocionais, principalmente estão no hipocampo, tá bom? O tálamo é como se fosse uma grande secretária eletrônica. Então imagina, nós estamos aqui assistindo palestras e concorda que tem mensagens caindo aí no seu celular, né? Seu WhatsApp está chegando mensagem, seu e-mail, sua caixa de spam, mas você não está tomando ciência de tudo que está chegando, não é mesmo? Mas tem uma secretária lá eletrônica, vamos dizer, que está recebendo tudo. Então, quando a gente fala assim que o inconsciente ele capta muito mais do que o consciente, é isso. Imagina quantos bits de informação existem nessa sala. Então, o meu inconsciente está captando muito mais coisa do que eu estou tomando ciência. Por isso que, por exemplo, a indústria da música, do cinema e tudo mais, eles conseguem implantar arquétipos, linguagens subliminares, informações que você não vai percebê-la conscientemente, mas ela vai te influenciar a comprar uma coisa, um produto, ou a disparar uma sensualidade, um senso de urgência, ou um prazer, e nem sempre você está tendo ciência dessa informação, mas ela está entrando lá no tálamo. Daqui a pouquinho eu falo mais do tálamo. Só que olha só, né? Então quer dizer que se eu sugestiono alguém e eu estou aqui de fora, essa sugestão ela tem que ultrapassar toda essa camada para atingir essa região emocional, não é mesmo? Ou seja, a gente tem toda uma camada aqui que é o córtex. Córtex vem de casca, certo? Córtex vem de casca. Bom, alguma das coisas que comprovam a hipnose é o próprio eletroencefalograma, né? Que é um exame que analisa a atividade elétrica cerebral espontânea captada através da utilização de eletrodos colocados sobre o couro cabeludo. A hipnose estimula o cérebro a atingir ondas alfa, teta ou delta. Então, uma coisa simples que comprova o fenômeno da hipnose é o eletroencefalograma, testado e validado pela medicina. Porque ali consegue-se medir as ondas neurais, os ciclos neurais em hertz. Então, só para vocês terem uma noção, quando estamos em vigília, estamos entre 14 e 40 hertz por ciclo neural. Né? Quando entramos em onda alfa, que já é um relaxamento leve, né, a gente já está de 7,5 a 14. Quando a gente entra em teta, que é um transe profundo, a gente está de 4 a 7,5. E quando a gente entra em delta, que é também conhecido como coma hipnótico, a gente está de meio hertz a 4 hertz no ciclo neural, certo? Ou seja, quase inconsciente, mas ainda com nível de consciência. Então é muito simples se uma pessoa está em transe ou não, é matemático, certo? A mensuração desses níveis cerebrais, das ondas cerebrais, dirão se você está em beta, em alfa, em teta, ou em delta, ou até mesmo em gama, que gama é acima do beta. Você não está relaxado, mas você está num estado alterado de consciência. Você está acima de 40 Hz. Certo? Ou seja, teoricamente, quanto menor é a velocidade dos ciclos neurais nas ondas em Hertz no seu cérebro, mais camadas se abrem para uma comunicação subcortical, mas se diminui vascularização ou neurovascularização das regiões do córtex que se movem para as regiões límbicas. Então, quanto mais em transe você entra, mais a região do seu córtex diminui sangue, volume de sangue. Uma pessoa em beta está com mais sangue no córtex? Tá. Uma pessoa em delta está com mais sangue no córtex? Não, está com bem menos. E abre camada para ativar essas regiões do cérebro, que é o grande ouro, é o que a gente está buscando, que é onde você vai buscar uma informação perdida,
que é onde você vai fazer uma regressão. Os estudos de neuroimagem mostram que uma pessoa em regressão está ativando regiões do hipocampo, que são regiões onde estão principalmente os nossos registros de memórias emocionais. Curioso que nós temos vários tipos de memória. Memória muscular, olfativa, gustativa. Há quem diga até memórias hereditárias, não é mesmo? Memórias morfogenéticas. Mas as memórias emocionais, ou seja, aquelas que nós tivemos um vínculo afetivo, ou ruim, ou bom, estão prioritariamente no hipocampo. E essas memórias não são ativadas quando eu chego na pessoa e falo assim, escuta, mas de onde que vem o seu problema? Que é aquela pergunta de terapia tradicional, né? Mas de onde que vem isso? O que você acha? Mesmo que a pessoa ache alguma coisa, aquilo que ela acha, ela está respondendo com que mente? Com o córtex ou com o límbico? Com o córtex. Ela está assim, eu acho que é porque isso e aquilo. Não. E a emoção que criou isso? Qual que é a emoção que criou isso? Ela não sabe. Ou talvez ela acha que sabe. Porque essa memória foi recalcada. O que são memórias recalcadas, né? Quando um trauma ele é muito severo, o nosso tálamo, o nosso hipocampo, essas regiões são ativadas. Em especial, as amígdalas cerebrais. São duas, né? As amígdalas cerebrais, elas são o nosso radar social. Elas acusam o perigo, o medo, o nosso sistema de luta e fuga, né? Por exemplo, se você está numa floresta e você encontra um animal perigoso, ou você corre dele, ou você ataca ele, ou você congela, paralisa, não é? Então as amígdalas fazem isso. Nosso sistema de luta e fuga. E quando um trauma é muito severo, as amígdalas, elas têm um papel importante na nossa neurologia. Elas recalcam a memória para te proteger, para você não lembrar daquela memória, numa outra região do hipocampo que não é facilmente acessada. Ou seja, você não sabe. Quem já fez meus cursos já viu que em todo curso a gente descobre alguém que foi abusado sexualmente. E a pessoa às vezes nem sabia que fora abusada. Porque aquela memória foi tão severa que as amígdalas esconderam essa memória numa região do hipocampo, onde você não acessa com o seu córtex. Mas quando eu faço uma regressão, eu levo a pessoa para teta ou delta. E lá em teta ou delta, eu reduzo a atividade do córtex e eu estimulo regiões do lobo límbico e eu cutuco essa memória que está lá escondida. E ao cutucar essa memória que está lá escondida, né? O Rodrigo vai falar bastante disso aqui, que é especialista em regressão. Quando a gente vai cutucar essa memória, eu não vou chegar e falar assim, o que está acontecendo aí? Né? Tem todo um ritual, uma expectativa para supitar aquela memória, para aquela emoção saltar e liberar e contar para o córtex. Você foi abusado aqui aos 5 anos de idade. E essa informação, ela vem boazinha? Você prendeu o leão na jaula por 30 anos. A hora que você abre, ele sai puto, ele sai feroz, rugindo, não é? Então, tem a catarse. Ou tem o que é mais do que a catarse, que é a abreação. A abreação, que foi o nome dado por Freud, inclusive, que significa a liberação do material psíquico recalcado. Mas curioso que o Freud promovia a abreação, mas ele não ressignificava, porque nem tinha esse termo, ressignificação. Esse termo surgiu com Richard Bandler nos anos 70. Então ele supitava a informação e eventualmente descobria uma coisa ou outra, mas ficava por isso mesmo. Acreditava-se que pela liberação a pessoa já se tratava ou iniciava um processo de cura, mas que poderia demorar anos ou a pessoa podia sair pior do que ela entrou.